Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação aqui da nossa aula sobre o Segundo Reinado, sobre Brasil Império II para o curso ESA. Agora nós vamos falar sobre os aspectos econômicos deste período, que é bastante importante para a sua prova. Vamos lá? Olha só. Para começar, falou em economia no século XIX, a gente tem que pensar qual é o eixo econômico, ou seja, o principal produto de exportação aqui desse contexto, o café, tá bom? Já tivemos até uma questão perguntando, o principal produto da economia é o café. O café, pessoal, ele é introduzido no Brasil ainda no século XVIII, né? Começa ali no atual estado do Pará, depois ele foi levado para o Rio de Janeiro, onde ele encontrou condições bastante favoráveis, né, condições climáticas e geográficas bastante favoráveis aí para sua expansão, sobretudo na região do Vale do Paraíba, que envolve aí o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Beleza? Olha só, essa região do Vale do Paraíba, ela tem um relevo bastante acidentado, tá certo? Então não são todas as áreas que possibilitam o cultivo do café, né? Esse café, ele é cultivado aí de maneira meio irregular, digamos assim, né? Ele vai contornando essas áreas onde não é possível e ele tem, como é uma região de vale, né? Ele tem uma certa limitação geográfica, né? Ele fica ali circunscrito na região do vale, tá certo? Essa vai ser a primeira fase de expansão do café, se utilizando do sistema de plantation, ou seja, monocultura, latifúndio e escravidão, assim como era o açúcar também. Show? Então, toda essa produção de café é voltada para a exportação, inclusive o Brasil vai rapidamente aqui alcançar o posto de maior produtor mundial. Ele supera Cuba, Jamaica, Haiti, tá? E se torna o principal exportador e produtor de café do mundo inteiro, tá? Bom, essa região do Vale do Paraíba, né, a produção dela chega a representar mais de 50% das exportações do país, tá? Exportações de maneira geral, entre 1876 e 1880, tá? Então, a produção de café cresce enormemente nesse contexto e baseada aí no sistema de plantation, monocultura, latifúndio e escravidão. Só que tem uma coisa, né? Essa região, como eu disse para vocês, ela era limitada. Ela era limitada, como é um vale, tem uma certa região que não dá mais para onde expandir. Então, esse café ele vai expandir para uma outra região a partir de 1850, sobretudo, o chamado Oeste Paulista, tá? Conforme vai crescendo a demanda pelo café no mercado internacional, Estados Unidos, Europa, né, são os grandes compradores aí do nosso produto, sobretudo Estados Unidos, as lavouras vão expandindo, né? E aí elas expandem também para o Oeste Paulista, tá certo? Só que o Oeste Paulista, ele é mais distante do litoral, né? Lá no Vale do Paraíba, é uma região próxima do Rio de Janeiro, você consegue inclusive transportar o café no lombo de mula até o porto e de lá ele é exportado para, né, a Europa, para os Estados Unidos de navio. Agora, o Oeste Paulista, ele está mais no interior do país, né? Ele está mais distante das regiões portuárias, tanto do Porto do Rio de Janeiro como do Porto de Santos, que existia, né, em São Paulo, existe até hoje, né? E aí era preciso que esses cultivadores, que esses, né, barões do café, eles dessem um jeito de escoar sua produção, mas aperfeiçoassem, né, esse escoamento, já que transportar os grãos, as sacas do grão, em lombos de mula, né, elevaria consideravelmente o preço do produto, além de ser muito devagar, né? Então, alguns produtores de café aqui, alguns cafeicultores, eles vão investir fortemente na modernização do escoamento, né, do transporte do produto até o litoral. Aí começam a surgir, pessoal, as primeiras ferrovias no Brasil. Tá? A partir de 1854, nós vamos ter, né, a instalação dos primeiros quilômetros, né, da nossa malha ferroviária. Né? A primeira delas mesmo contava com apenas 14 quilômetros de extensão e foi criada aí pelo Irineu Evangelista de Souza, né, o chamado Visconde de Mauá, Barão de Mauá, que é esse que aparece aí do lado. Né? Ele vai ser um dos grandes empreendedores do Segundo Reinado, do Império. Né? Ele e alguns outros homens apostaram na modernização da economia. Eles vão investir não somente no café, né, mas em outras áreas, como comércio,
a indústria, companhias de navegação, bancos, tá? Inclusive vão recorrer a empréstimos estrangeiros para isso. Então, o Barão de Mauá e outros empreendedores do Império investiram pesado no processo de modernização econômica do Brasil aqui no século XIX, tá certo? Aqui eu trouxe um mapa para vocês entenderem aí o avanço do café para o Oeste Paulista. Veja que antes o café ficava circunscrito aqui no Vale do Paraíba, certo? O Vale do Paraíba está aqui. Depois ele avança para o Oeste Paulista, até para... porque era uma região que se mostrou propícia, né, para o cultivo e, ao mesmo tempo, né, era uma região que não tinha empecilhos para que se expandisse. Veja, inclusive, que ele vai até 1935, expandindo cada vez mais, né? Então, aqui você não tem empecilhos geográficos, né, que atrapalham essa expansão das lavouras cafeeiras. Então, o Oeste Paulista vai prosperar rapidamente com o cultivo do café. Pessoal, a partir dos lucros desse café, nós tivemos, né, um processo de modernização da economia, como a gente acabou de falar no slide anterior, né? Então, vários barões vão investir na construção de ferrovias, mas mais para poder, né, facilitar o escoamento da produção, mas mais do que isso, investem em casas bancárias, investem na construção de manufaturas. Então, a gente pode dizer que a gente viveu uma espécie de surto industrial aqui no Segundo Reinado, tá? Algumas iniciativas industrializantes que contribuíram para a modernização da nossa economia. Não é um projeto industrial porque o Estado não encampa isso, tá? Quem está fazendo é a iniciativa privada, são alguns cafeicultores, né, alguns homens de negócio, tá? A nossa industrialização mesmo, de fato, né, ela só começa em 1930 com Vargas, tá? Antes disso, a gente teve um surto industrializante. E esse surto só foi possível com os lucros do café, com a aprovação da tarifa Alves Branco e com a lei Eusébio de Queiroz. Nós vamos falar sobre esses dois últimos agora, né? Mas é importante que você já decore isso aí na sua cabeça, lembrar que toda a modernização econômica vivenciada aqui nesse contexto foi resultado desses três aspectos combinados: lucros do café, aplicados aí a vários setores, várias atividades econômicas distintas, a tarifa Alves Branco e a lei Eusébio de Queiroz. Show? Bom, vamos começar falando dessa lei Eusébio de Queiroz, porque ela foi tão importante assim. Olha só, a escravidão, né, desde o período colonial, continuou sendo a base da nossa produção, né? O sistema escravista ele era predominante nas principais atividades econômicas aqui do Brasil. No caso, o café nesse contexto, beleza? Só que havia uma pressão muito grande, né, para que os Estados Unidos, para que o Brasil abolisse a escravidão. Vários países já estavam vivenciando esse processo e o Brasil adiando cada vez mais. Havia, inclusive, uma pressão britânica muito forte, né, para que o tráfico de escravos fosse devidamente banido aqui pelo Brasil. E isso só vai acontecer de fato, né, em 1850, com a aprovação da lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro no país. Então, o que vai acontecer aqui nesse contexto? Com a lei Eusébio de Queiroz, né, ficam proibidos, né, os navios negreiros desembarcarem no Brasil, aqueles que transportam escravos da África para o Brasil. Isso aqui simplesmente deixa de existir. O Brasil passa, né, a partir de 1850, a combater, né, o comércio transatlântico de escravizados, beleza? Lembrando que uma lei já tinha sido aprovada lá no período regencial, né, a chamada Lei Feijó, em 1831, que buscou combater o tráfico de escravos, mas isso acabou não acontecendo. Então, o combate efetivo, né, do tráfico negreiro só vai acontecer aqui a partir de 1850 com a lei Eusébio de Queiroz, tá? Então, essa lei vai combater a entrada de navios negreiros, né, vai dificultar aí a entrada, né? É criado um tribunal especial da Marinha Brasileira para julgar traficantes, reenviar os africanos encontrados em portos, né, em navios de volta para a África. Quem fosse flagrado comprando cativo contrabandeado, né, poderia ser encaminhado para a justiça comum, tá? Então, há aqui uma certa fiscalização, uma certa busca pela contenção
do tráfico negreiro, uma contenção efetiva, diga-se de passagem, já que o número de escravizados diminui drasticamente a entrada deles aqui no Brasil, tá certo? Bom, mas essa lei Eusébio de Queiroz, ela traz duas consequências imediatas, né? Se está diminuindo a entrada de escravizados, logo o que está acontecendo com o preço? Aumentando, né? Se a oferta de escravos é muito menor a partir de 1850, o preço do escravo vai se tornar muito maior, tá certo? Só que na região do Vale do Paraíba, sobretudo, a demanda por escravizados era muito alta, né? Nós vimos lá que a produção do café se baseava no sistema de plantation, né? Monocultura, latifúndio e escravidão. Então, a demanda por cativos, a demanda por escravizados era muito alta. E agora, com a Lei Eusébio de Queiroz, não se consegue mais obter escravizados vindos da África. O que vai acontecer então? A gente precisa procurar escravo. Já que está faltando escravo, vamos buscar escravo lá no Nordeste, vamos buscar escravo lá no Norte. Então, os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles começam a comprar cativos vindos do Nordeste, lá dos engenhos de açúcar, né, que estão em declínio desde o final do domínio holandês. Começam a comprar cativos também vindo do Norte, das províncias do norte, né? Então começa a intensificar o que a gente pode chamar de tráfico interno, tá? Porque no final das contas a Lei Eusébio de Queiroz ela vai fazer cessar o tráfico de escravos no Atlântico. Agora o tráfico interno de escravizados ele acaba disparando aqui, porque esses cafeicultores lá do Vale do Paraíba começam a procurar doidado escravos que restavam no Brasil, tá certo? Então essas são as duas consequências imediatas do fim do tráfico de escravos, né? O aumento do tráfico interno e o encarecimento dos escravizados, beleza? Olha só, agora, né, explicamos a Lei Eusébio de Queiroz, vamos falar rapidamente da tarifa Alves Branco. O que é essa tarifa Alves Branco aqui no final das contas? Bom, você deve se lembrar, né, lá na nossa aula sobre o período joanino, né, que o Brasil manteve uma série de acordos comerciais com os britânicos, o que favoreceu uma certa britanização da nossa economia, a entrada, né, significativa de vários produtos ingleses. Isso porque as taxas alfandegárias eram muito favoráveis para os ingleses, né? Favorecia a entrada de produtos porque os produtos pagavam poucos impostos. E essa política foi mantida durante o período joanino, durante o primeiro reinado, durante o período regencial. Chegou aqui no segundo reinado, o ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, falou: opa, vamos com calma aqui. Eu estou precisando aumentar a arrecadação do Estado. Nessa época, pessoal, não tinha muito como cobrar imposto do povo, não. Né? Não sabia nem exatamente a população brasileira, né? Era meio difícil cobrar imposto. Então, uma das principais fontes de receita do Estado, né, de onde ele tirava dinheiro, digamos assim, era a alfândega, né? Era cobrando imposto dos produtos que chegavam de fora. Essa era a principal fonte de receita do Estado, de onde o Estado tirava a maior parte dos seus recursos. E aí chega nesse contexto, o ministro Manuel Alves Branco, esse camarada, cara meio demitido assim, né? Ele chegou e falou assim: olha, eu preciso aumentar, né, a arrecadação do Estado, preciso que o Estado tenha mais recursos. E aí o que ele vai fazer então? Ele vai rever, né, essa política tributária que existiu até então. Né? Ele vai criar uma nova tarifa que acaba ficando conhecida com o nome dele, né, a tarifa Alves Branco, que passa a cobrar, né, uma porcentagem maior sobre os produtos importados. Então, se antes se cobrava 15%, né, do valor do produto importado, então se o produto vale X, o imposto, né, que ele pagaria ao entrar aqui seria 15% de X. Agora, essa porcentagem subiria de 30% a 60%. Então, foi um aumento significativo das tarifas alfandegárias, né? Então, essa foi uma medida para arrecadar mais, tá? Essa era a intenção do ministro. E como que vai decidir se vai ser 30%, se vai ser 60%? Adotou-se o seguinte critério: olha, vamos supor que você é britânico, né, e vai comercializar calçados aqui no Brasil.
Aí você chega, né, com os seus produtos, só que você já tem um equivalente deles aqui, né? Nós já temos algumas sapatarias que produzem aí, algumas fábricas de sapato que produzem sapato muito similar ao que você está vendendo, né? Se é similar, meu filho, você vai pagar um imposto absurdo, pode chegar até 60%, né, já que possui similar aqui no Brasil. Enquanto aqueles que não encontram similar no Brasil vão pagar impostos de até 30%. Então vamos supor que você vai vender, sei lá, não sei, uma espécie de caneta que não tem aí um similar, né? Não existe nada similar aqui no Brasil, não tem fábrica de caneta, então você pode, né, vender, trazer para cá, importar para cá, pagando aí 30% sobre o valor original, tá certo? Bom, essa era uma medida então para arrecadar mais, só que ela acaba tendo um efeito protecionista. Por quê? Porque se os produtos que têm equivalente nacional chegam pagando mais impostos, o consumidor, quando ele for escolher, ele vai escolher o que está mais barato ou o que está mais caro? O que está mais barato. Ele vai escolher o produto brasileiro, que não paga impostos, né, imposto alfandegário. Então, essa medida pode ser considerada protecionista no final das contas, foi um efeito involuntário, né? A ideia não era bem essa não, mas acabou estimulando a indústria nacional, porque ela torna os nossos produtos muito mais competitivos diante dos produtos que chegam do exterior. Nós vimos que isso não aconteceu lá no período joanino, não é verdade? A partir do momento que se instituiu a liberdade econômica para os colonos aqui no Brasil, a nossa indústria não foi favorecida, mesmo após a extinção, né, do alvará que a Dona Maria havia implementado, alvará de 1785. No final das contas, isso não aconteceu, por quê? Justamente porque se concedeu uma política tributária tão favorável à entrada de produtos britânicos, que aí nem valeu a pena desenvolver a indústria nacional, era melhor comprar diretamente da Inglaterra. Agora não. Agora que os produtos britânicos estão pagando mais, né, um imposto muito maior, né, tributos, taxas alfandegárias muito mais elevadas, a nossa indústria nacional ela acabou sendo valorizada. Então veja que a tarifa Alves Branco foi um fator importantíssimo para estimular esse surto industrializante que a gente comentou anteriormente. Beleza? Deu para entender essa relação entre a tarifa Alves Branco e a indústria? Deu para entender como os lucros do café também contribuem para a indústria? Agora vem a terceira parte. Viu que eu falei da Lei Eusébio de Queiroz também, de 1850? Qual é a relação da Lei Eusébio de Queiroz com a industrialização? Olha só, comprar escravo não é barato, tá, gente? É caro. Você compra um escravo que vem lá da África, tem que pagar imposto, né? Não é coisa barata. Então, os recursos, né, que se utilizava para comprar esses escravos eram muito elevados, né? Só que agora a Lei Eusébio de Queiroz extinguiu o tráfico de escravos. Então, o que acontece com esses recursos? Estão sobrando, né? Se não tem mais como comprar escravo vindo da África, os recursos estão sobrando. E aí muitos cafeicultores, né, muitos empresários que até então se dedicavam à compra de escravos, eles vão direcionar esses recursos para outras áreas. Né? Por isso que a Lei Eusébio de Queiroz também pode ser entendida como um fator que acabou estimulando a nossa indústria, tá? Porque os recursos que eram até então aplicados à compra de cativos passaram a ser direcionados para outras atividades econômicas além do cultivo de café. Beleza? Deu para entender? Então, pensou em surto industrial? Tem que pensar em três coisas. Lucros do café, claro, dinheiro vem de lá. Segunda coisa, Lei Eusébio de Queiroz. Terceira coisa, tarifa Alves Branco, beleza? Olha só, mas para essa Lei Eusébio de Queiroz sair, teve uma pressão danada dos britânicos, né? Antes mesmo dela ser aprovada, os britânicos ficaram reclamando e pressionando, né, para que fosse aprovada um combate efetivo do tráfico de escravos pelo Brasil, né, para que ele realmente se dedicasse a isso. Então, durante muito tempo, os britânicos, né, eles realmente pressionaram para que o combate ao tráfico acontecesse. E, sobretudo, a partir de 1845. Em 1845, né, a Marinha Britânica ela teve autorização, por meio do chamado Bill Aberdeen, né, de capturar navios negreiros no Atlântico, julgar seus capitães, né, e confiscar aí a carga humana, né, e devolvê-la para a África, tá bom? Levá-la ao seu continente de origem.
Bom, alguns historiadores dizem, né, que esse patrulhamento do Atlântico não deixou de ser uma certa represália dos britânicos diante da aprovação da tarifa Alves Branco. Por quê? Porque a tarifa Alves Branco aumentou os impostos, né, aumentou as taxas alfandegárias diante da entrada de produtos britânicos, né? Então, os britânicos estão sendo desfavorecidos economicamente. Então, alguns historiadores consideram que o Bill Aberdeen é uma consequência da tarifa Alves Branco. Da mesma forma que a nossa lei Eusébio de Queiroz vai ser uma consequência do Bill Aberdeen, dessa pressão feita pelos britânicos. Então, eles vão pressionar mesmo, né, para que no final das contas o Brasil acabe fazendo alguma coisa em relação ao tráfico de escravos. Muitos traficantes, inclusive, para não serem pegos, né, eles, quando viam que estava chegando alguma embarcação aí da Marinha Britânica, eles simplesmente jogavam todos os escravos no mar, matava todo mundo, justamente para não ser pegos em flagrante, tá bom? Então, nesse contexto, né, o patrulhamento está muito mais significativo. Tem até um filme bem interessante aí, quem gosta, né, de assistir filme, chamado Amistad, que fala um pouco disso, mas não no Brasil, tá? Fala mais nos Estados Unidos, mas vale a pena ver. É bem interessante esse filme, Amistad, quem quiser ver. E aí, nesse contexto, então, o patrulhamento do Atlântico pela Inglaterra está muito forte, a ponto, inclusive, de pressionar o Brasil a aprovar a Lei Eusébio de Queiroz, beleza? Eu trouxe até uma charge bem interessante, né, que mostra Dom Pedro II tentando entrar no Congresso Internacional. Não é bem um lugar que existia, né? Mas para falar, digamos assim, que Dom Pedro está tentando ser reconhecido pelas demais nações. E aí ele é acompanhado de um menininho, né, de um moleque carregador de coisas que está escrito escravidão nele. Aí o porteiro desse Congresso Internacional diz: queira perdoar, mas com aquele negrinho não pode entrar. Aí Dom Pedro II diz: mas é que não posso separar-me dele. É quem me veste, quem me dá de comer, quem me serve de todo, afinal, ao porteiro. É que, enfim, em atenção às ilustres qualidades pessoais de tão sábio soberano, creio que as nações civilizadas não duvidarão em admiti-lo. Então aqui já mostra, né, que há um certo desconforto do Brasil de ser uma das últimas nações do mundo, né, que ainda mantém a escravidão. O Brasil é dependente da escravidão ainda nas suas relações econômicas, mas já começa uma pressão internacional muito grande para que a escravidão seja definitivamente extinta, tá? Mas isso não vai acontecer aqui nos anos 40, nem nos anos 50, nem nos anos 60, nem nos anos 70, né? A escravidão só acaba definitivamente lá nos anos 80, beleza? Bom, aí, além dessas questões que nós mencionamos, é importante a gente observar as diferenças do cultivo do café no Vale do Paraíba para o Oeste Paulista, tá certo? No Oeste Paulista, né, como a lavoura vai se desenvolver muito mais a partir de 1850, quando o tráfico de escravos já estava extinto, né, lá vai prevalecer principalmente a mão de obra imigrante, né? Os cafeicultores vão investir no financiamento, né, de viagens de imigrantes europeus para trabalharem em suas lavouras. A gente tem que pensar, pessoal, que em 1850, quando se acaba, né, o tráfico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz, o fim da escravidão já era anunciado. Poderia acontecer amanhã, poderia acontecer daqui 30 anos, mas era fato que em algum momento isso ia acontecer, já que não estavam mais entrando escravos no Brasil. Então esses cafeicultores de São Paulo, né, muitos deles tinham escravos, mas eles começaram a se preparar, começaram a investir os seus recursos também na entrada de imigrantes, né, a patrocinar viagens de imigrantes para trabalhar em suas lavouras de café, tá bom? Na colheita, no plantio. Já o Vale do Paraíba, ele não faz esse movimento, né? Ele mantém a escravidão, toda a sua produção ainda pautada na escravidão. E lá a gente ainda teve um outro problema, né? Você pode até pensar, ué, mas os cafeicultores do Vale do Paraíba são burros, não estão vendo que a escravidão vai acabar? Não é bem isso.
eles até estão vendo que a escravidão vai acabar. Só que, diferente dos cafeicultores do Oeste Paulista, eles não dispõem de tantos recursos assim para investir na imigração. Porque a partir de 1850, as terras, né, do Vale do Paraíba, que são limitadas, né, não tem mais para onde o café expandir. Lá é um vale, né? E o vale, ele cerca assim né, a região mais baixa. Então não tem mais para onde expandir essa lavoura. É um solo muito irregular, né, não dá para plantar em qualquer lugar. Como não tem mais como expandir, a terra vai sendo muito utilizada e acaba sendo erodida também, né? Não há ali um certo descanso da terra, né? Também não há, não são utilizadas técnicas muito modernas, né, para manter essa produção ali sustentável, né? E aí, com isso, as terras começam a se erodir e os pés de café, eles também começam a envelhecer, né? Vamos pensar aí que cada pé de café, ele rende colheitas por cerca de 15 anos. Aqui os pés de café começaram a ficar velhos, então eles já não estão rendendo mais tantos grãos assim. Então a produção aqui começa a entrar em decadência, esses cafeicultores não têm recursos para injetar na vinda de imigrantes, né, patrocinar a vinda de imigrantes. Então, a partir de 1850, a produção do Vale do Paraíba começa a entrar em declínio, ela que já foi a mais importante de todas, enquanto a do Oeste Paulista vai crescendo cada vez mais, beleza? Olha só, para o Império também havia, né, a ideia de que os imigrantes acabariam contribuindo para o embranquecimento, tá? Não estou dizendo que há uma medida racista aqui sendo implementada, mas a gente sabe que naquela época, né, essas ideias racialistas, né, de que a raça branca seria superior à raça negra, ela está presente no mundo inteiro, incluindo no Brasil. Então, esse ideal de que trazer imigrantes desenvolveria o Brasil também está pautado na ideia de que os brancos são superiores aos negros. Então, esse ideal de embranquecimento do Brasil acaba favorecendo aí a decisão de trazer imigrantes da Europa, por exemplo, e não da China, e não da África, tá certo? Então, esse ideal também existe aqui, favorecendo a entrada de imigrantes, tá certo? E aí, como esses imigrantes vêm para cá, o que vai acontecer com eles? Bom, inicialmente, pessoal, quem vai trazer os imigrantes, conforme a gente viu, são os cafeicultores paulistas, né? Eles que vão patrocinar a entrada desses imigrantes para cá, que vêm de regiões como Itália, como Alemanha, tá certo? E aí, como isso vai acontecer? Um dos primeiros a fazer isso, que foi pioneiros a investir, né, na entrada de imigrantes, foi o senador paulista Nicolau Vergueiro. Esse camarada vai criar o chamado sistema de parcerias. O que é isso? Basicamente, o cafeicultor vai financiar a passagem, né, de uma família de imigrantes, ou um homem, né? Eles se estabelecem aqui, na fazenda desse cafeicultor, desse barão de café, né? No caso, a fazenda do senador Vergueiro. E aí lá, eles vão ficar trabalhando até quitar as despesas que ele teve com a viagem dessa família. Justo? Parece justo? A princípio, talvez até fosse. Só que tem um problema. Existiam juros que eram cobrados anualmente, né, sobre esses imigrantes de 4%. Ou melhor, 6%. Além disso, esses imigrantes ainda eram obrigados, né, a pagar pelos custos de alimentação, né, que o senador tinha, que o senador não, né, que os barões de café tinham sobre eles ao trazê-lo para cá. Então, na prática, esses imigrantes tinham que pagar tantos impostos, digamos assim, né, tinham que pagar tanto pelo seu custo, que eles ficavam presos a esses cafeicultores. Era uma mentalidade escravista que apostou na entrada de imigrantes, né? E não está vendo muita diferença entre imigrante e escravo, não. É como se fosse uma nova forma de escravização, digamos assim. E isso pega muito mal na Europa, né? Quando essa notícia de que tem imigrantes que estão ficando presos à terra, quase que em situação de escravidão, começa a se espalhar na Europa, muitos imigrantes, muitas pessoas que iam imigrar para cá começam a desistir, alguns governos começam a proibir o Brasil de fazer propaganda, né, pró-imigração, e a gente tem até um relato, né, de um camarada que foi imigrante aqui no Brasil, né, e depois voltou para a Europa. Olha só o que ele diz. Os colonos
sujeitos a esse sistema de parceria não passam de pobres coitados e miseravelmente espoliados, de perfeitos escravos, nem mais nem menos. Os próprios filhos de certo fazendeiro não hesitaram em apoiar essa convicção, dizendo que os colonos eram escravos brancos de seu pai e os pretos seus escravos negros. E o outro fazendeiro anunciou a mesma crença quando declarou abertamente aos seus colonos: comprei-os ao senhor Vergueiro, os senhores me pertencem. Então veja que aqui esse senador Vergueiro, né, ele criou uma companhia de imigração e aí os fazendeiros começaram a, digamos, negociar os imigrantes com ele, né? Era quase uma escravidão mesmo, né? Isso, inclusive, chegou a gerar uma revolta numa fazenda do senador Vergueiro em Ibicaba, a fazenda Ibicaba, né, que pertence a Limeira, em São Paulo. Lá, alguns imigrantes se revoltaram mesmo contra esse sistema, tá certo? Bom, então começou a dar tudo errado, né? No final das contas, essa situação acabou queimando o filme aí do Brasil, nessa política imigratória, e aí o Brasil foi obrigado, no final das contas, a tomar alguma medida. O governo brasileiro chegou então e falou: olha, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, quem vai financiar a vinda dos imigrantes não vai ser mais o setor privado, não vai ser mais o dinheiro dos cafeicultores. O próprio Estado e as próprias províncias vão investir na entrada de imigrantes. E aí vai ser principalmente a província de São Paulo, né, que vai investir na entrada de imigrantes para São Paulo, tá? Quando a gente fala nesses imigrantes, eles estão se direcionando principalmente para a província de São Paulo. E eles vão substituir os escravos, né, principalmente no Oeste Paulista. No Vale do Paraíba vai prevalecer a escravidão, tá certo? Os escravos até o último momento. Em Minas Gerais, permanecem os escravos até o último momento. Então, lá não vai, tanto em Minas quanto no Rio de Janeiro, né, não vai ter a prevalência desses imigrantes, não, diferente do que acontece em São Paulo. Esses imigrantes, então, eles passam a ser, a viagem deles, subvencionadas pelo governo imperial, ou seja, né, o governo vai patrocinar a viagem dos imigrantes para o país, beleza? Alguns deles foram mantidos em São Paulo sob regime de colonato, ou seja, a família chega para o fazendeiro, né? E aí ela recebe, esse fazendeiro vai designar essa família, né, alguns pés de café para que eles cuidem, né, para que eles colham, né, e tal. E aí é interessante que ele vai receber, né, pelos pés de café para cultivá-los e também vai receber uma gratificação de acordo com a quantidade de café que é colhida. Então ele tem chance de receber ainda mais e esses colonos também têm chance, inclusive, né, eles têm a possibilidade de cultivarem suas próprias terras, né? Eles conseguem um pedacinho de terra lá para cultivar seus alimentos e tal, e não é cobrado nada sobre isso, tá certo? Então, para alguns, o regime de colonato vai ser algo bom, né? Que vai ser implementado aqui para os imigrantes, tá bom? Olha só, esses imigrantes estão chegando, né? Estão aí trabalhando sob o regime de colonato. A escravidão vai acabar em algum momento a partir da Lei Eusébio de Queiroz. Aí o governo, logo depois que aprova a Lei Eusébio de Queiroz, resolve então aprovar uma outra lei em 1850, 14 dias depois, chamada Lei de Terras. Essa Lei de Terras vai ser uma tentativa de regularizar a propriedade fundiária no Brasil. Vai dizer o seguinte, olha, todas as terras que não têm dono, que não são registradas, vão ser consideradas devolutas, estão desocupadas. E essas terras agora pertencem ao Estado, tá bom? Então, você não pode, por exemplo, chegar numa terra desocupada, se estabelecer e dizer, eu vou morar aqui, né? E essa terra vai ser minha. Isso passa a ser impraticável a partir de 1850. Né? Você só pode ter acesso à terra, só pode se tornar proprietário de terra se você comprá-la. Né? E se for essa terra devoluta, só pode comprá-la do Estado. Que diferença isso fez no final das contas? Primeiro que é uma tentativa de regularizar a propriedade privada. Até então não se sabia exatamente, não se tinha documentação de terras, né? Nem se regularizava direito nesses documentos que existiam os limites das propriedades. Então ficava tudo muito a cor de boca, né? Você chegava a perguntar para um fazendeiro assim, até onde que vai seu domínio? Até onde vai sua fazenda? Ele fala, vai até, né, o rio tal.
anda 5 passos, chega até a porteira tal. Então era uma coisa muito de boca, né? Não tínhamos muitos documentos, né, que regularizavam a propriedade privada. A Lei de Terras tentou fazer isso, mas mais do que isso, né? Ao estabelecer que todas as terras devolutas, que as terras desocupadas, só poderiam ser adquiridas por meio de compra, eles estavam impedindo que os imigrantes que chegassem e os futuros libertos, né, da escravidão tivessem acesso à terra. Imagina, a escravidão acabou. O que vai acontecer com esses escravos? Eles vão buscar se estabelecer em algum lugar. Já pensou se eles estabelecem no meio do nada e falar, vou começar a cultivar aqui, vou morar aqui? A Lei de Terras falou, opa, não, isso aqui é do Estado. Terra devoluta desocupada, mas é do Estado. O imigrante também que está chegando, se estabelece lá no lugar, no meio do nada, não é de ninguém, vou começar a cultivar aqui. O Estado chega, opa, não, isso aqui é terra devoluta, isso aqui é do Estado. Então foi uma forma, né, de dificultar o acesso à terra mesmo, tanto para os imigrantes que estão chegando, como também para os futuros ex-escravos, né? Já que a escravidão vai acabar em algum momento. Aqui só acabou o tráfico de escravos, mas agora é fato que a escravidão vai acabar em algum momento. Deu para entender? Ué, mas então, que diferença faz? É tão importante assim o Estado garantir essas terras? Para os cafeicultores que estão no poder, sim, porque aí eles pensam, bom, eu tenho dinheiro, eu posso comprar a terra direto do Estado, né? Já o ex-escravo, já o imigrante, como é que eles vão conseguir comprar a terra, regularizar a terra? Quem tem recurso para isso são basicamente os fazendeiros. Então a Lei de Terras, digamos que ela cria, né, uma reserva de terras para os fazendeiros irem comprando aos poucos. Na prática, a gente pode dizer que a Lei de Terras estimula a concentração fundiária, ou seja, quem já tinha muita terra passa a ter mais terra ainda. Quem não tem terra nenhuma continua sem terra nenhuma, tá certo? Então isso é a concentração fundiária. Deu para entender? Deu para entender a Lei de Terras? Isso pode cair na prova da ESA. Show? Olha, Lei Eusébio de Queiroz, Lei de Terras, Tarifa Alves Branco, né, que foram as que a gente falou aqui até agora no nosso vídeo, são importantíssimas, tá? Cuidado. Vamos continuar então. Olha só, eu separei essa tabelinha para vocês entenderem aí a diferença entre a produção do café no Vale do Paraíba e a produção do café no Oeste Paulista. Né? A do Vale do Paraíba foi a primeira leva, é onde o café começa a se expandir, é quando o Brasil começa a ficar conhecido como o principal exportador, produtor e exportador de café. Então, é nesse Vale do Paraíba, ou seja, né, em uma região ali que contempla Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, onde o café vai começar a prosperar. Lá vai prevalecer o sistema de plantation, ou seja, monocultura, latifúndio e escravidão. E não vamos ter grandes transformações, grandes inovações nas técnicas utilizadas para esse cultivo de café, não, tá? É tudo muito rudimentar. Já na segunda onda, que começa a partir de 1850, esse café se expande para São Paulo, para o Oeste Paulista, né? E lá no Oeste Paulista, o trabalho escravo ele vai até ser utilizado. Só que no final das contas não tem como utilizá-lo muito, porque a escravidão está acabando, né? O acesso aos escravos foi muito reduzido com a Lei Eusébio de Queiroz. Então, os cafeicultores que estão se instalando lá no Oeste Paulista, eles passam a investir na entrada do trabalho imigrante, introduz o trabalho imigrante e, ao mesmo tempo, na modernização da produção, porque eles precisam, inclusive, escoar a sua produção. Lembra? Então, eles investem em ferrovias para facilitar o escoamento no Porto de Santos e investem também na modernização de outras técnicas, tá certo? Então, enquanto um não tem muita inovação técnica, o outro já investe na modernização da produção. Com isso, a gente pode estabelecer aí perfis diferentes para esses barões do café. Enquanto os barões do café lá do Vale do Paraíba, eles possuem um perfil mais aristocrata, mais tradicional, é tipo o senhor de engenho, né, que a gente viu lá na nossa aula 00. O do Oeste Paulista, ele já tem um perfil mais empresarial, mais dinâmico, né? Ele já investe mais na modernização, está preocupado nas transformações técnicas, né, na modernização da sua produção. Bom, com isso, né, diante dessas diferenças, o Vale do Paraíba é uma região que começa a entrar em decadência a sua produção ao final do século XIX, né?
A Lei Eusébio de Queiroz contribui para isso, mas também a erosão do solo, né, o envelhecimento dos cafezais e a própria limitação do território, né, afinal de contas, essa produção se dá num vale, tudo isso acaba contribuindo para que a produção do Vale do Paraíba entre em decadência a partir da segunda metade do século XIX. Já a do Oeste Paulista, nessa mesma época, ela vai crescendo cada vez mais, né, a ponto, inclusive, de superar a produção do Vale do Paraíba já na década de 80 do século XIX. Ali, o solo é muito fértil, é o chamado solo terra roxa, né? E havia uma larga disponibilidade de terras, não é uma região de vale, né? É uma região que não tem limitações geográficas, então isso permitiu uma expansão cada vez maior, cada vez mais significativa das lavouras de café aqui, beleza? E aí nós podemos, inclusive, além dessa mentalidade, né, existente nos cafeicultores das duas regiões, um perfil, a gente pode também mostrar como eles estão inseridos na política, o que eles pensam, onde eles estão. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles compõem o poder mesmo no segundo reinado, tá? Eles, juntamente com os senhores de engenho de Pernambuco, tá? Com os senhores de engenho lá de Salvador, da Bahia, eles são a elite principal aqui do segundo reinado. Então, Nordeste e Vale do Paraíba são os berços dos políticos mais importantes do Império, tá? E o Oeste Paulista, ele não está crescendo muito? Ele deveria ter uma representação política significativa também, não é verdade? Bom, isso pelo menos em tese, né? Já que no final das contas, São Paulo tem menos deputados e menos senadores do que Pernambuco, do que Bahia, né? Do que o Rio de Janeiro. Então aqui, né, esses cafeicultores paulistas, eles exercem pouca influência na política nacional. E por isso eles passam a defender maior autonomia, passam a defender o federalismo, ou seja, a descentralização, né, da administração do império, dar maior autonomia para as províncias, né, maior poder decisório, e alguns não, a maioria, né, se tornam republicanos, passam a acreditar que só com a república eles vão ter as transformações que querem, só com a república o Brasil vai se modernizar de fato, né? Então, os cafeicultores do Oeste Paulista, eles têm uma mentalidade distinta dos do Vale do Paraíba. Esses já possuem privilégios políticos, né? Eles estão em decadência econômica, mas eles já possuem privilégios políticos, então eles não querem grandes reformas, né? Vai reformar o quê? Eles já estão no poder. Já o Oeste Paulista, ele pressiona para que as reformas administrativas ocorram, né? Primeiro porque ele está lá modernizando a sua produção e o resto do Brasil não está acompanhando. Não há incentivos do Estado, inclusive, para que se faça isso. Lembra lá do Barão de Mauá, que a gente comentou, que foi um dos grandes empresários do Império? Ele morre falido, porque no final das contas não houve incentivo ali do restante do Brasil para que esse processo de modernização ocorresse, tá certo? Então, aqueles que estão em São Paulo investindo na modernização, eles estão duplamente pé da vida, digamos assim. Por quê? Primeiro, porque não há incentivo por parte do Estado, né? Tudo que é investido é só por parte deles. E segundo, né, que se não há incentivo do Estado, eles também não têm autonomia para isso, porque eles não têm muito direito a cadeiras na Câmara, não têm muitos senadores, né, no Senado, e ainda por cima não tem autonomia em relação ao Rio de Janeiro, que era a capital do Império. Então, diante disso, muitos deles passam a defender a República lá a partir da década de 80, beleza? Mas isso é assunto para um outro bloco. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a política externa no segundo reinado. Já estou te esperando lá. Tchau!